Vocês. Opa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila. Hoje a gente vai ter aula de evolução biológica. Hoje é dia 8 de outubro, um sábado, de manhã, 9 horas e 6 minutos. Então, para começar, aqui eu trouxe o sumário para a gente ver o que vamos falar um pouquinho. O início da aula, a primeira parte, né, a primeira aula, eu trouxe para a gente pensar um pouco sobre as questões do vídeo e as questões mesmo. Então, eu vou falar assuntos relacionados a isso, o que é lamarquismo, o que é darwinismo, o que é neodarwinismo, o que é teoria sintética da evolução. E aí a gente pode corrigir os exercícios também, se vocês quiserem. E aí, na segunda parte da aula, eu vou trazer já uma coisinha mais pesadinha, assim, sobre evolução. Que aí a gente fala sobre as evidências e especiação. Então, a primeira coisa que eu queria, assim, saber mesmo de vocês é o que vocês entendem por evolução. E tudo bem se for Pokémon. Pokémon é clássico. Ainda mais agora que tem o Pokémon Unite, né? Que lançou semana passada, então eu entendo se vocês estão pensando nisso. Mas o que vocês entendem por evolução? Evolução, eu acho que é tipo quando um ser ele meio que se modifica para ele conseguir sobreviver ao ambiente no qual ele vive. Tá, ok. Tá. O que vocês acham dessa imagem aqui? Acho que todo Ela mundo já tem viu, né? uma evolução humana? Oi? É isso, mas Ela vocês tem... acham que aqui meu celular já tá com um timer, ele tá indo sozinho, né? Foi o spoiler. Normalmente, vocês olham pra essa imagem, vocês acham que ela tá ok? Não, eu sempre estranhei essa imagem, nunca entendi o motivo. Porque tem muita gente que acredita nisso, que quando você vai no zoológico, a pessoa fala, ah, a gente veio do macaco. Essa frase vocês já ouviram muito. O que vocês acham dela? Eu acho estranho, tipo, como assim? Isso daí tá meio errado. Não é muito esquisito, né? E aí, o que eu quero que vocês, assim, se alguém tem essa perspectiva, eu quero abolir essa perspectiva de vocês hoje. A evolução, ela não acontece dessa forma. A Giovanna, ela trouxe uma frase muito interessante, que ela falou assim, eu acho que evolução é quando um indivíduo muda, né, para se adaptar ao meio. Evolução também não é isso, porque essa imagem, ela meio que representaria isso. Um macaco mudando ao longo do tempo até virar um ser humano. E a gente não tem isso como evolução. Essa daí é uma ideia, se você parar para pensar, que o indivíduo está mudando, é uma ideia transformista. Mas a evolução, ela não é mudança nesse sentido de transformação. E aí, então, o que seria a imagem correta? Seria essa daqui, que a gente vê que existem várias espécies, então a gente tem gibão, tem orangotango, gorila, o chimpanzé e o homem. E o que a gente vê é que em algum ponto da história, porque se você for ver, essa imagem ela é passada ao longo do tempo, né? Então a gente tem 3 milhões de anos, 5 milhões de anos, 10, 15, 25, até 50, que é onde começa. Então, em algum ponto da história evolutiva, esses animais eles possuem um ancestral em comum, eles compartilharam alguma coisa. Então, não é que a gente descendeu diretamente de um macaco, tipo, que daqui a alguns anos o macaco de hoje vai gerar um ser humano. Mas, em algum ponto, nós e os chimpanzés, mais recentemente, né, no caso, os chimpanzés, a gente compartilhava um ancestral em comum mais recente. Nós e o gorila, um ancestral comum um pouco mais antigo do que em relação aos chimpanzés. Mas em algum ponto existiu alguém, né, alguma espécie que gerava a gente. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então a gente tem assim, quando a gente pensa em pensamento evolutivo, a gente tem três categorias, que é por ordem histórica mesmo. A gente tem o fixismo, que foi o início, né? As pessoas. E aí eu não vou debater com vocês a origem da vida, se Deus criou, não criou, que é o ponto em que a evolução acaba sendo, né, polêmica. Aí isso não vem ao caso. O que a gente vai falar agora
é um fato científico. E eu falo o quê? Fato científico porque... Que droga, esses slides passando rapidinho. Bom, enfim. E o que é um fato científico? Não é só uma teoria. É uma teoria que ela tem tanta evidência que ela pode ser chamada de fato científico. Teorias, elas já são, né, ótimas por natureza, pelo método científico, porque elas estão lá atestando, elas já passam, né, por um senso crítico. Não sei se vocês sabem como é feita essa parte de científica, mas para elaborar uma teoria já vem um arcabouço, já vem as críticas e quando a gente pensa, tem uma ideia científica, a gente tem um pessoal que critica a gente sempre, isso faz parte do processo científico, e pessoal que enriquece a gente também. Então, a teoria ela já tem esse arcabouço estrutural de validação. Algumas mais aceitas, algumas menos aceitas, mas ela tem esse arcabouço aí. E quando a gente tem muitas evidências que sustentam essa teoria, a ponto dessa teoria ser irrefutável, então a gente tem um fato científico, que é o caso da evolução. Então, o que a gente tinha? Vamos lá, começar a história de como tudo começou. Lá antigamente, na época de Aristóteles, pensava-se já que os seres eram criados por uma ordem divina e todas as espécies foram criadas como elas são. Bem aquela questão bíblica, assim, o mundo foi feito em 7 dias e todas as espécies de hoje sempre existiram. E essa ideia, ela perpetuou por muito, muito, muito tempo, e ela era um consenso mesmo. Até que chega o Lamarck. Na verdade, chegam alguns naturalistas antes, mas o Lamarck é o pioneiro, ele é o de maior sucesso, assim, em relação a conseguir evidências e elaborar algo de uma forma coesa, a ideia de transformismo, em que ele continua acreditando em geração espontânea, né, que Deus criou as espécies, mas ele pensava que as espécies elas iam mudando ao longo do tempo para se adaptar ao meio. Então ele pensava nessa ideia transformista. E depois a gente tem o Darwin, que vem com um monte de evidência científica que ele conseguiu coletando fósseis e estudando numa viagem que ele fez. E aí ele descobre que não é bem assim. As espécies elas não se transformam uma na outra. Elas são selecionadas pelo ambiente, por causa que as espécies têm uma variação. E aí o ambiente seleciona o que é mais adaptado para o local que a gente está falando. E aí eu trouxe aqui o conceito de espécie. Não sei se está todo mundo familiarizado, então, só para deixar a gente falando a mesma língua, a espécie é um grupo de indivíduos que, em condições naturais, são capazes de cruzarem entre si, produzindo descendentes com as mesmas características de transmissão hereditárias e férteis. Então, não basta eles serem parecidos, eles precisam cruzar, não basta eles cruzarem, eles precisam ter descendentes, não basta ter aquele descendente, precisa ser fértil. Até que eu não sei se vocês já viram, por exemplo, ligre. Alguém já viu? É muito fofo. Nossa, eu já vi, é muito doido. É muito fofo, ele é o cruzamento. É tipo um leão muito fofo. Licença, desculpa, Camila, falhando a sua fala. Não dá pra te ouvir muito bem. Opa, alô. Olá. Agora eu não tô Seu ouvindo nada do microfone som. tá mutado. É o 3G aqui. Porque agora saiu diferente do vídeo. Seu vídeo falou para depois vir o áudio. Pronto.
eu acho que como eu estou usando o áudio no celular, e aí eu estou usando a câmera no computador, pode que pareça um anime. Umas legendas assim, meio, sabe? Fora do tempo. Mas a gente sobrevive, a gente copia os desenhos japonês mesmo assim. Tudo bem? Tá tudo certo? Agora foi. Então, beleza. A gente, retomando então, a gente tinha aqueles 3 aspectos, né, temporais, que a gente teve primeiro o fixismo, uma ideia de que todas as espécies nasceram de uma ordem divina e permaneceram como são ao longo do tempo, sendo fixas. Depois a gente tem uma ideia de transformismo, em que as espécies vão mudando ao longo do tempo para se adaptar ao meio, num sentido de progresso, elas vão evoluindo nesse sentido de progresso. E depois a gente tem Darwin, que vai falar sobre a seleção natural. E aí eu queria trazer, porque eu vi que vocês não não tiveram muitas aulas de biologia, a nomenclatura binomial de Linneu. Então aqui, quando eu volto aqui, eu falo do Homo sapiens, né? Eu dou exemplos de espécies, de como se escrevem. O jeito como a gente escreve uma nomenclatura de espécie, ela tem uma regrinha. E essa regrinha se chama nomenclatura binomial de Linneu. Vocês estão familiarizados? Nossa, eu nunca vi isso. Então, isso às vezes cai no vestibular com umas perguntinhas meio bobas, sabe? E, então, eu trouxe para vocês. Então, quando a gente tem um nome de uma espécie, que nem Homo sapiens, geralmente são 2 palavras, às vezes podem ser 3, que aí está falando da subespécie também. Mas, em geral, são 2 palavras, sempre vai ser escrito em itálico, né, do jeito que está em texto, mas se vocês forem escrever, sei lá, numa redação, aí vocês sublinham, né, que é difícil fazer itálico na mão. Aí vocês podem sublinhar também. E a primeira palavra é sempre a gente chama de epíteto genérico, porque ela se refere ao gênero da espécie. E aí a segunda palavra, ela já é o nome que caracteriza a espécie em si. Então é o epíteto específico. E aí, assim, quando eu estou falando de gênero e espécie, eu também trouxe a classificação biológica para vocês verem, que é como a gente organiza os animais e as plantas, né? Todas as coisas vivas. A gente tem uma categoria grandona, então, por exemplo, animal é um reino animalia. Depois a gente tem filos, então dentro de animal a gente tem filo de mamíferos. E aí depois a gente tem classe, ordem, vai diminuindo, assim, vai ficando mais específico, vai funilando. Classe, ordem, família, gênero. Então, quando eu falo de gênero da nomenclatura binomial, eu estou falando deste gênero aqui que a espécie pertence. E aí o nome específico. Se tiver uma terceira palavra, então está falando da subespécie. Então, no caso do Canis lupus familiaris, é a subespécie. E ela representa tanto lobo quanto cachorro doméstico. É a mesma espécie, só para vocês saberem. E um jeito de decorar também a classificação biológica é falando reficofage. Eu achei fácil na minha época de vestibular essa palavra, ela gruda na cabeça. Então, tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida tipo, nessa parte? Eu não entendi essa parte. Tipo, eu não entendi como é que se forma o nome das espécies a partir dessa nomenclatura. Tá, então a gente tem assim 2 palavras. Vou pegar aqui o Homo sapiens. A primeira palavra é o gênero que a gente está se referindo. A gente, no caso, pertence ao gênero Homo, que vem dos hominídeos. É da divisão classificação biológica mesmo, tipo, já é pré-definido isso. Então, no caso dos cães, eles vêm do gênero Canis. Aí, se o exercício for te perguntar isso, ele vai falar qual é o gênero do organismo que ele está se referindo. Então, a gente tem essa primeira palavra, que é o gênero. No caso, vou ficar com Homo sapiens, que é mais fácil, porque a gente está falando da gente mesmo, né? A gente tem essa primeira palavra, que é o gênero, e ela sempre vai ficar a primeira letra maiúscula, o resto minúscula. Já o nome específico, que vem depois, que é o sapiens, e aí é o nome que a pessoa dá, sei lá, por causa do local que encontrou, por
causa do, sei lá, de alguma coisa que ela quis. É um nome da pessoa que descobriu a espécie, sabe? Que deu, veio na telha dela. Aí esse nome caracteriza a espécie é sempre minúsculo. A gente chama de epíteto específico. E o outro é epíteto genérico, mas ele não cai mais como gênero mesmo. Deu? Foi? Uma coisa que eu ia perguntar sobre isso é, tipo, o que é um gênero de uma espécie? Tá, então, gênero é uma parte de classificação mesmo, biológica. Então, por exemplo, a gente tem toda essa linha aqui de similaridade. O gênero é a categoria que vem antes de espécie. Simples assim. Ah, entendi. É uma categoria, porque a gente sabe, por exemplo, que a coisa mais específica que dá para ser é a espécie, né? Então, a gente é da mesma espécie, a gente tem um grau de similaridade muito maior. Pode falar, Vânia. Camila, vou te fazer uma pergunta que talvez não seja tão correta. Voltando um pouquinho lá atrás, você falou, justamente nesse slide, que o grupo de indivíduos que em condições naturais são capazes de se cruzarem entre si. Então, quer dizer, como você disse, lá atrás, em algum momento, surgiu o homem. Então, quer dizer que nesse ponto houve um cruzamento entre dois seres que gerou um homem, é isso? Tá, eu acho que a sua. Eu fiquei meio confusa. Tá, porque a gente tem ideia de que a evolução ela acontece tipo pá, né? Uma espécie vira outra. Eu vou trazer um pouco mais sobre as ideias de Darwin, vou trazer um pouco sobre especiação. E aí, o que é o segredo da coisa? A especiação, a formação de novas espécies, ela não acontece assim, aí, tipo, eu, Camila, tô com um namorado e aí, sei lá, nosso filho nasceu um cachorro. Não, não é assim. Ela acontece de forma bem lenta, bem gradual, até que chega num ponto que uma espécie não reconhece mais a outra, das espécies ancestrais que foram geradas. Elas não conseguem mais ter viabilidade. Mas isso eu vou falar com mais detalhe. Tudo bem? Tudo. Desculpa, foi uma pergunta meio estranha, né? Mas, sinceramente, Não, é fiquei normal. meio confusa. Normal. Obrigada. Camila, deixa eu te atrapalhar um minutinho. Opa, pode falar. Gente, tá todo mundo conseguindo ver os slides da Camila? Sim, pra mim tá normal. Pode continuar, Camila. E aí, do mesmo jeito que eu queria trazer a classificação biológica para vocês, né, terem essa dimensão, eu trouxe também como a gente faz a organização de tudo, assim, né? A gente tem sempre uma partícula menor que é indivisível, é o átomo, um aglomerado de átomos formam uma molécula, um aglomerado de moléculas, num caso de biológico, né, que tem uma função, elas formam uma organela. O conjunto de organelas faz parte da célula, conjunto de células forma tecido, conjunto de tecidos formam órgãos, conjunto de órgãos formam sistemas, conjunto de sistemas formam um organismo que é o indivíduo. Opa. E aí que tá, depois que a gente vai começar a falar sobre espécie e população, então espécies são organismos da mesma espécie, indivíduos similares, assim, né? Que podem se cruzar entre si e gerar um descendente fértil. A população é o conjunto dessa espécie. Então, a gente tem aqui em São Paulo uma população que seria de humanos, ou uma população de pássaros. Quando eu falar população, eu estou falando sempre da mesma galera, da mesma espécie. Aí, se eu começar a falar de várias espécies que estão habitando São Paulo, eu estou falando da comunidade. Se eu estou falando de várias comunidades, então eu estou falando aí no caso de tanto da região de São Paulo quanto da região, sei lá, do Rio de Janeiro e tal. Mas no caso a gente vai pensar em vegetação e tal. Então a gente está pensando em ecossistema, conjunto de comunidades ecossistema, tudo bem? E aí o conjunto de todos os ecossistemas é a biosfera, que é basicamente o planeta. E aí então a gente, né, tendo já essas coisas mais acentuadas na nossa cabeça, a gente começa com Lamarck propriamente dito. O Lamarck, ele chamava Jean-Baptiste Antoine de Monnet,
Ele não chamava Lamarck, ele é conhecido por Lamarck porque ele ganhou esse título. Ele era da baixa nobreza na França, e aí ele ganha esse título de Cavaleiro de Lamarck. E aí, então, como ele era da baixa nobreza, ele teve que, tipo, lutar muito para conseguir as coisas. Assim, não tinha que lutar pela própria sobrevivência como um camponês, mas ele tinha que se esforçar e trabalhar e fazer as coisas. Ele era como uma classe média. Então, o que acontece? O que o Lamarck não foi intuitivo para ele quando a gente comparar com Darwin o processo de como criar essa elaboração de uma grande teoria que vai ser aceita, né, numa comunidade científica. E aí, então, o que o Lamarck fez? Ele começa a trabalhar, ele não nasce assim com um dom naturalista, ele começa a desenvolver isso estudando mesmo, estudando bastante, porque ele se apaixonou primeiro pela botânica. Depois ele acaba gostando mais da zoologia. Então foi estudando plantas e animais que ele foi observando algumas coisas, observando mudanças que acontecem, né? Espécies que são parecidas, mas tem uma coisinha assim mais diferente, outras que são mais realmente bem mais diferentes, mas parecem às vezes um pouquinho. E aí nisso ele pensou, bom, eu acredito ainda que há uma geração espontânea, que Deus ainda fez as coisas, as espécies como elas são. Mas que essas espécies foram mudando ao longo desse tempo. Elas foram se aperfeiçoando para que elas ficassem adaptadas ao meio que elas vivem. Então, elas poderiam melhorar para viver nesse meio. E com isso surge essa ideia de transformismo. Então, para ele, as espécies não podem ser extintas, porque elas se transformam. E quando a gente fala da transformação, ela está se transformando para aumentar a complexidade. E aí, o que é interessante também que ele traz são duas leis. A lei do uso e desuso, em que ele vai dizer assim, um organismo utiliza muito um órgão, então e aí, se ele utiliza muito esse órgão, ele desenvolve esse órgão. Se ele não utiliza nada, ele pode atrofiar. Então, por exemplo, assim, se eu vou muito na academia, eu vou ficar bombada. Só que aí, o que está a sacada do Lamarck? Ele não só achou que o organismo, né, tinha esse uso e desuso, mas ele passava isso para a próxima geração. Então, eu vou na academia, todo dia, fico bombadaça. Meu filho vai nascer mais forte também. Meu filho vai nascer meio bombadinho, vai nascer do Dragon Ball Z. E era isso que ele pensava. E aí, a gente pensa, quando dá esses exemplos, a gente pensa, nossa, o Lamarck era burro, né? Meu Deus, olha só que coisa nóia. Mas, na real, ele foi muito progressista, assim, porque não era fácil ter essa ideia de seres se transformando de alguma forma ou de outra. E era natural você pensar, até hoje a gente fala, os organismos eles se mudam para se melhorar, né? Mudam ao longo da vida, passam gerações, passam características que são vantajosas e bora. Então, eu acho que é interessante a gente destacar essa adaptação dos seres ao ambiente, que ocorre de uma forma lenta e gradual ao longo das gerações, que é o que ele trouxe, é o que ele realmente trouxe de grandioso e que foi tão bom que até mesmo Darwin era lamarquista, até certo ponto. Então, aqui eu trouxe uma ilustração, que não é a ilustração, um exemplo do Lamarck, mas ela é bastante didática, que é o caso da girafa. Então, a girafa provavelmente tinha um pescoço menor. E aí ela precisava alcançar folhas nas árvores. Então, quanto mais ela esticava o pescoço, mais o pescoço crescia. E então, os filhos nasciam com pescoços ainda maiores, até que a gente tem as girafas com pescoço como elas são hoje. Quando ele traz essa ideia, ele traz, na verdade, sobre observação de cobras, em que ele acha fósseis antigos de cobras, meio que serpentes com patas. E aí ele pensa, provavelmente algum ponto aí da história, elas pararam de usar as patas e elas atrofiaram. Então, o caso da serpente e o caso da girafa são exemplos de lei de uso e desuso. Tá tudo bem para vocês? Como caracterizar isso?
Tudo bem. Sim. Beleza. E aí, quando a gente tem depois o Darwin ele é mais ou menos contemporâneo de Lamarck, ele é inglês e ele veio da alta nobreza, ele é uma família muito bem sucedida. E aí o Darwin, ele é mais ou menos contemporâneo de Lamarck, por quê? Porque o Lamarck já estava velho quando o Darwin, né, ainda era muito jovem, então eles não tinham ainda como trocar essas ideias que eles elaboraram, mas eles estavam vivos, teoricamente, assim, na mesma época. E aí, o que o Darwin acontece com ele? Como ele era de uma família nobre, e era uma família abolicionista já, super importante na Inglaterra, ele já nasce com meio que, sabe, tudo dado de bandeja, assim, para ele. Então, ele consegue estudar nas melhores universidades, desde criança ele tem, tipo, acesso a fósseis e ele tem museu próprio de zoologia, sabe, dos animais nas formas taxonômicas, que dão inveja em universidades, inclusive. Então, ele tinha uma vida muito diferente da de Lamarck. E aí, quando ele se forma na faculdade, ele vai fazer uma viagem nesse navio que chama HMS Beagle. E ele resolve fazer essa viagem junto com outros pesquisadores, vamos dizer assim. A maioria era geólogo, paleontólogo, mas tinham diversas especialidades. O Darwin, no caso, ele desde pequeno ele gostava da natureza, gostava de olhar animais, gostava de olhar plantas, gostava de comparar estruturas. Naquela época não existia biólogo, né? Então a gente naquela época se estudava história da ciência. História da ciência não, desculpa. História da ciência. Isso. Não, história natural. Chamava história natural naquela época. E aí quem estudava isso chamava naturalista. Então Darwin era naturalista. Desde pequenininho, então aí ele cresce, ele tem naturalistas na família e etc, etc. Então, quando ele vai fazer essa viagem dele, aí eu trouxe aqui o mapa. É uma viagem, tipo, ao longo basicamente em volta da Terra mesmo. Foram 5 anos em que ele passou por vários pontos, recolhendo fósseis, observando estrutura geológica, observando tudo que ele podia encontrar, animais, plantas, tudo. Aí ele passa aqui pela Bahia, passa pelo Rio de Janeiro. A mais famosa, né, das observações dele foram feitas nas Ilhas de Galápagos, que ficam aqui atrás do nosso continente. E aí ele vai recolhendo vários fósseis, vai fazendo várias observações, até que ele começa a pensar, eu acho que as espécies, algumas espécies atuais, né, eu consigo ver que são muito parecidas com alguns fósseis que eu achei. Então eu acho que existem ancestrais comuns, né? Então ele vê fósseis, né? Imagina, você vê um registro antigo de milhões de anos de um animal que parece muito uma espécie atual. Então ele pensa, de alguma forma esse animal é um ancestral dessa espécie atual. E aí, o que ele achava é que tinha uma descendência com modificação. E aí é meio parecido com Lamarck. Mas aí a sacada do Darwin é pela seleção natural, que foi uma coisa que ele ficou observando. E aí ele pega esses exemplos, várias fósseis, uma coletânea mesmo que ele faz de evidência científica que ele vai trabalhando. E aí ele volta, né, depois da viagem, e ele fica, porque a ciência é assim, gente, a gente tem uma ideia, a gente pensa, isso é interessante, vamos pesquisar sobre. A gente pode até coletar uns dados, mas depois você se aprofunda em referencial teórico e vai até o infinito com esses referenciais teóricos para deixar a sua teoria mais robusta. E o Darwin fez isso, tipo, a vida inteira, até que ele teve que publicar A Origem das Espécies, assim, meio que na pressão, porque ele não queria lançar A Origem das Espécies, ele queria ficar coletando. Só que o que acontece é que a gente tem o Wallace, que ele começa a pesquisar também, e ele começa a pensar na seleção natural. A seleção natural é a ideia de que você tem indivíduos num ambiente, os indivíduos são diferentes entre si, mesmo na mesma espécie, eles têm algumas diferenças. Então, sei lá,
Tem gente com cabelo loiro, tem gente com cabelo castanho escuro, tem gente que é ruiva. Então, isso acontece em todas as espécies, algumas pequenas variações. E aí o que o Darwin fala? Bom, existem essas pequenas, né, diferenças entre os seres vivos, e às vezes essas diferenças podem acontecer de serem fatais, assim, ou elas são fatais porque o ambiente vai selecionar indivíduos que não tenham essa característica, e esses daí vão ser mais propensos a morrer, ou porque vão selecionar indivíduos que tenham essa característica e aí eles vão ser mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Porque quanto mais chance você tem, né, de viver mais você se reproduz, mais você deixa descendentes e mais essas características vão passando. E aí o Wallace chegou nessa mesma ideia de seleção natural. Só que, como Darwin fazia pesquisa, já tinha começado essa pesquisa 15 anos antes, aí ele demorou para publicar, porque pensa, a viagem foi em 36. Ele publicou em 59. E todo esse período ele estava fazendo essa pesquisa ainda. E aí o Wallace aparece com essa ideia e aí eles trocam, né, umas cartas e eles resolvem publicar juntos. Então essa teoria da evolução de Darwin é Darwin e Wallace. Por causa disso, mas o primeiro nome é de Darwin porque ele realmente teve muito mais referencial teórico, ele trabalhou nisso por muito tempo. E Wallace tinha menos consistência na quantidade de evidência que ele conseguiu, mas ainda assim era a mesma ideia. E aí, quando eu falo aqui da Ilha de Galápagos, peraí, tá todo mundo entendendo até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pro, uma pergunta. Por que o Darwin ele estava tão inseguro em publicar o livro da origem das espécies? Que era um livro que ele ia dizer que todo mundo vem de um ancestral comum. Então, pra você falar isso, você vai abalar as bases de... Pensa, numa sociedade que as pessoas acreditavam que todo mundo tinha vindo de Deus. Deus criou todas as espécies. Aí você fala, não, olha, ele pode ter criado uma espécie só e depois o resto... Mas mesmo assim, Darwin achava que... Não vinha com essa ideia de Deus ter criado as espécies. Ele achava assim, elas foram realmente... Surgiram em algum ponto por causa de origem da vida mesmo, né? Naquela questão de um complexo de moléculas orgânicas formando uma célula que foi evoluindo a ponto de virar, cada vez ficar mais complexo, blá, 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 até a gente ter as espécies que a gente tem hoje. Só que eu tô sendo muito confusa? Não, dá para entender perfeitamente. Aí, então tá, porque às vezes eu vou seguindo o rumo de pensamento e eu fico, gente, acho que eu fico confusa. Aí você pode me interromper, tá? Então, ele tinha essa ideia de que os organismos tiveram todos um ancestral comum. E isso abalava a estrutura da época, porque era polêmico você dizer isso. Como é que você vai dizer, depois de, sei lá, centenas e centenas de anos, das pessoas acreditando que Deus que criou as espécies e tal? E, bom, talvez não seja bem assim. E ele também precisava, para fazer uma afirmação assim, polêmica, que ia gerar uma reviravolta, você precisa ter muita fundamentação. E aí ele explorou esse tempo para fazer essa fundamentação. Eu acho que a ideia dele era mesmo publicar depois que ele morresse. Mas o Wallace teve que apressar as coisas. Isso é bom. Isso é bom na comunidade científica. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando a gente pensa na viagem de Darwin, a gente sempre associa com essa ilha, esse conjunto de ilhas de Galápagos aqui. E lá ele fez duas observações que foram muito importantes mesmo. Primeiro, ele observou um monte de tentilhões que eram espécies diferentes, e ele observou os bicos que eram diferentes. E aí ele viu que alguns bicos serviam mais para pegar sementes, né, e aí quebrar a semente para poder comer. Outros serviam mais para você pegar insetos, para os tentilhões pegarem insetos. Então, outros se alimentavam mais de cactos. Os tentilhões tinham bicos que eram muito adaptados para o meio que eles existiam, mas esses tentilhões eram muito parecidos entre si.
Aí ele pensou, bom, esses tentilhões todos provavelmente tinham um ancestral em comum, e que aí a gente tem um ancestral em comum, a gente diz assim, uma espécie que era ancestral em comum, então tinha vários indivíduos dessa espécie, e aí alguns começaram a comer sementes, né, e foram sendo selecionados, né, por causa do bico. Então, por exemplo, os que tinham bicos assim, mais assim, para quebrar, mais fortezinhos para conseguir quebrar a semente, eles foram selecionados para esse tipo de nicho, né? O nicho é mais ou menos o trabalho do animal, né? Não é o habitat somente onde ele vive, mas todo o modo de vida como ele vive. Então, o nicho, no caso, seria não só se alimentar naquela região, estar naquele local e tal, mas se alimentar das sementes. Então, ele vive num nicho ali específico, que é diferente do nicho dos tentilhões que vão se alimentar de insetos. Então, o que acontece é justamente isso que ele vai observando. Os bicos são muito específicos e provavelmente eles foram selecionados por causa, né, desse meio ambiente em que os animais estavam vivendo, esses nichos que selecionaram esses bicos. Então, se tinha lá, pode falar. Perdão atrapalhar, mas eu vou perguntar, senão eu vou esquecer. Então, cada pássaro que está aí com diferentes bicos, cada um tinha um ancestral ou todos esses pássaros tinham um só ancestral? Todos esses pássaros tinham uma espécie ancestral. Essa espécie ancestral, ela tinha bicos diversos. E aí, o que acontece é que, por exemplo, os que têm o bico mais largo, né, eu vou falar mais largo aqui, para esses da semente mais largo, eles se alimentavam melhores de sementes. Eles não eram bons para insetos. Então, foi especiando, sabe? Eles foram vivendo de sementes. E aí, o que acontece? Esse local que tem mais sementes, por exemplo, vai selecionando também esse animal. Porque o cara que tiver um bico diferente desse, mas tentar comer a semente, ele não vai conseguir muito, não. Ele vai ter que passar mais tempo tentando comer, se alimentar, do que procurando parceiro reprodutivo para passar os genes para a próxima geração, né? Apesar de que Darwin ainda não trabalhava com genética. Ele não sabia ainda como essas coisas aconteciam, então ele ia meio na ideia de Lamarck dos caracteres adquiridos. E apesar de que a gente já tem Gregor Mendel nessa mesma época, mas ele não ia fazer as ideias de genética ainda não. E aí, quem tinha bicos mais propícios para insetos acabavam sendo selecionados ali, porque naquele ambiente, se você tentasse com um bico diferente pegar insetos, não ia ser tão bom. Você ia ter que gastar mais tempo para se alimentar, mais essa energia para isso e menos para se reproduzir. E é o que acontece no caso de outra espécie que ele também olhou, eram as jabutis, que ele também viu observando nas ilhas de Galápagos, que tinham jabuti é tartaruga terrestre, tá, gente? Tartaruga, a gente fala tartaruga só quando é marinha. Jabuti é a tartaruga terrestre e cágado é a de água doce. Então, quando ele foi ver dois tipos de jabutis que tinham lá na ilha de Galápagos, ele viu que um tinha pescoço mais curto e outro tinha pescoço mais longo. Foram selecionados pelo ambiente, pelo que eles comiam. Então, as que tinham pescoços mais longos se alimentavam de árvores baixas, né, de arbustivas. As que tinham arbustivas médias, né? As que tinham um pescoço curto, provavelmente se alimentavam de gramíneas e coisas mais, né, baixas. E foram sendo selecionadas por esse ambiente. Por quê? Porque a de pescoço longo pode tentar a vida toda ficar comendo de coisa baixa e de coisa arbustiva, né? Consegue comer dos dois. Mas a de pescoço curto, ela não consegue pegar da parte mais alta. Então ela acaba sendo selecionada. Tá sendo claro? Então, deixa eu ver se eu entendi. Essas espécies, elas tinham um ancestral.
E esses ancestrais, eles tinham variações que foram selecionadas pelo ambiente? É isso? Isso. Ah, então deu para entender, sim. Isso. E aí, o que acontece, então? Vai. Deixa eu pensar num outro exemplo. Ah, a gente tem, sei lá. Imagina a Covid sem a ciência. Pode ser que, imagina assim, um futuro assim meio surrealístico. Mas a gente tem no nossos, temos pessoas que conseguem resistir melhor à Covid e tem pessoas que não conseguem, né? Falecem. E é por isso que a gente está agora com as vacinas, para que a gente aumente o nosso sistema imunológico em relação a isso, consiga reconhecer. Esse que foi a grande polêmica desse vírus. Ele surgiu de uma mutação que encontrou a nossa população totalmente, não preparada para isso. E aí ele conseguiu, aproveitar ele. E aí o que acontece agora é que ele está sofrendo novas mutações e gerando as variantes. Então isso é evolução biológica, por isso que é importante a gente entender isso. Mas supondo que, sei lá, o Covid atuasse de uma maneira seletiva mesmo. E aí ele matasse as pessoas que não são resistentes. E não vou nem falar da Covid, eu vou falar sobre bactérias. Bactérias são o melhor exemplo. A gente tem no nosso corpo inúmeras bactérias, benéficas, maléficas, mas a gente tem um monte, tudo bem? E aí quando a gente fica doente, porque cresceu, sei lá, a gente teve uma alimentação ruim, e aí proliferou umas bactérias meio ruins no nosso intestino e a gente acabou tendo uma infecção e acabou tendo um problema aqui. Uma inflamação e uma infecção bacteriana por causa dessas bactérias mais prejudiciais à nossa saúde. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tomar um antibiótico. O antibiótico ele serve para matar as bactérias. E aí a gente vai tomar esse antibiótico e o médico fala lá, ó, toma por 7 dias. Então a gente vai começar a tomar. Agora, se você para de tomar no terceiro dia, você vai ter selecionado bactérias que sobrevivem 3 dias. As bactérias diferentes, que resistem mais tempo, que resistem 4 dias de antibiótico, 5, 6 dias de antibiótico, elas vão sobreviver, elas vão ficar ali no seu corpo. Então você vai estar, se você para antes, ou se você faz um uso indiscriminado de antibióticos, você está selecionando essas bactérias mais resistentes, cada vez mais. Que é o que a gente faz também, no caso de seleção artificial, com as frutas, né, com animais domésticos, por exemplo, que se fizeram com os cachorros e tal. Então, tudo bem até aí? Essa questão de seleção? A gente Sim, tem um tudo bem. fator seletivo no meio, que pode ser alguma coisa natural ou pode ser alguma coisa como antibiótico, que atua falando assim, ó, você é mais apto para esse meio, então sua vida vai ser assim, mais fácil, no sentido você vai conseguir viver melhor, mais e se produzir mais. Então é isso, a seleção natural. E aí a gente tem o neodarwinismo. Eu vou terminar só o neodarwinismo e aí, se vocês quiserem, a gente corrige os exercícios e faz um intervalo. Então, o neodarwinismo, ele é diferente da teoria sintética da evolução. Por quê? Porque o neodarwinismo, ele traz a teoria de Darwin, mais coisas que foram sendo descobertas depois em relação à seleção natural, em relação a outros detalhes. A teoria sintética da evolução, ela sintetiza um monte de outros conceitos. Então, ele vai trazer genética, vai trazer não só o darwinismo, mas vai trazer as mutações, a bioquímica, vai trazer várias ciências e sintetizar para explicar de uma forma que seja mais robusta. E aí a teoria sintética pega, então, do Darwin essa ideia de seleção natural, mas como Darwin não tinha explicado muito como passa essas características para a próxima geração, e aí nos anos 50, 1950, a gente tem o avanço da genética, a gente tem a descoberta do DNA, dessas moléculas, então consegue juntar e explicar como é que passa, né? Então a gente tem lá os genes passando, porque eles estão dentro do nosso DNA. Pode falar.
Rapidão, qual que é a diferença entre neodarwinismo e teoria sintética da evolução? Então, o neodarwinismo, você muitas vezes vai ver como semelhante. Se o enunciado te der como igual, você aceita e vai. Mas, se te pedirem para diferenciar, neodarwinismo, neo é novo. É as ideias que surgiram um pouco depois de Darwin. Porque, assim, quando a gente tem uma ideia científica, ela não é aceita a Deus dará e bênção, a gente aceitou isso e vamos acreditar nisso para sempre. Ela sofre críticas. E às vezes ela sofre também algumas outras pesquisas que são críticas dessa teoria, que vão falar, olha, tal coisa acontece assim, a seleção natural ela acontece de tal outra forma. Ou então, não, mas a gente tem que ver mais os casos da variabilidade. Então, coisas que aglomeraram, né, que avançaram as pesquisas de Darwin, é o neodarwinismo. A teoria sintética da evolução, não. Ela é realmente você pegar vários outros campos da ciência e colocar todos juntos para fazer uma teoria que é central, inclusive. A evolução ela é central na biologia. Não existe biologia, como eu falei antes, não existe biologia naquela época. A biologia nasce por causa da teoria evolutiva, sintética também. Tudo bem? Porque ela Beleza, realmente. Oi, desculpa. obrigada. Porque a teoria da evolução, ela realmente ela consegue passar por todos os outros campos da biologia. Então, quando você estuda zoologia, às vezes não está muito claro no ensino médio, porque a gente fica decorando lá as patas dos animais, tipo, quantas patas tem um inseto, tal, aracnídeo, pipi. Mas aquilo ali tem uma perspectiva evolucionista. Quando a gente vai ver as plantas, é a mesma coisa. É que às vezes a gente não percebe, mas a gente está falando lá de grau de complexidade de evolução. A gente consegue falar também de micro-organismos, a gente consegue falar de moléculas, a gente consegue falar também de genética dentro da evolução. Então a evolução ela é tipo central mesmo. E aí a teoria sintética da evolução, ela surge quando tem esses avanços na pesquisa genética e de biologia molecular, em que a gente consegue ver a estrutura genética, né, do DNA, como é o DNA e como é que o DNA forma genes. E não só isso, mas como é que acontecem as mutações. Então, a gente tem as mutações acontecendo tanto na replicação do próprio DNA, são raras, mas acontecem, e aí elas podem ser passadas adiante, quanto por recombinação gênica, que aí é o crossing over, na hora de fazer meiose. E aí tudo bem se vocês não estão familiarizados com a meiose, posso explicar depois. Mas na hora de fazer meiose, a gente pega um parzinho de cromossomos, né, do pai, um parzinho de cromossomos da mãe, e a gente divide assim, né? E aí o que acontece é que na hora de passar adiante, a meiose, tem uma fase que é. Eu não consigo ampliar, gente. Tá bom. Não vou ampliar, tá bom? Tem uma parte aqui que as partes dos cromossomos, as perninhas do cromossomo se cruzam. Então eu não pego metade, tipo, das coisas do meu pai, metade dos genes do meu pai, metade dos genes da minha mãe. Porque tem um momento na meiose que se embaralham essas coisas. Então não é exatamente metade do meu pai nem metade da minha mãe. E isso gera muita variabilidade. Eu estou criando novas combinações nesse momento. Tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem. Então, é isso. Só para forçar, então. A gente tem Lamarck com transformismo, Darwin, que vai vir com essa ideia de seleção, Darwin e Wallace, que vão vir com essa ideia de seleção natural, e neodarwinismo / teoria sintética da evolução. Você pode ver como similares, mas sempre, se tiver que usar numa escrita, e for falar da parte genética, biomolecular, e das coisas mais recentes, então fala teoria sintética da evolução. Prefere esse termo aí. Que aí vai trazer que essa variabilidade acontece por causa de recombinação gênica e mutação. E que é passada também.
para as próximas gerações através de genes. Então é isso, gente. A primeira aula é basicamente isso. Vocês ficaram concordando nos exercícios? Aí teve um exercício que eu tive dúvida que falava sobre um conceito do Aristóteles. Ele misturava o conceito do Aristóteles com Lamarck. Aí eu não entendi. Então aqui nessa questão, eu trouxe aqui para vocês, eu coloquei corzinha. Eita. Tchau. Pronto. Aí a primeira era sobre a teoria evolutiva de Lamarck. Ela era tranquila, né? Que falava sobre, era a questão da ausência dos olhos, por causa da falta de uso, então vem com uma lei de uso e desuso. Acho que essas vocês não tiveram muita dificuldade. Aí, isso daqui é da Cascavel, também fala sobre, aí pede para explicar na visão darwinista. Aí uma coisa muito interessante, não sei se todo mundo viu o vídeo, mas é a diferença nas frases, o gafanhoto é verde porque vive na grama, e o gafanhoto vive na grama porque é verde. Qual é darwinista, qual é lamarquista? O gafanhoto é verde porque vive na grama é Lamarck. Aí a outra é Darwin. Isso, porque aqui eu tô falando assim, o gafanhoto é verde. Não, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Eu tô falando que se ele fosse de outra cor, ele não ia estar lá. Ele tá ali porque ele tem essa cor. Então, o ambiente selecionou ele assim. E da outra forma, ele dá a ideia de quê? De que, por viver ali, ele obteve aquela cor. E não é verdade. Então, essa diferenciação entre essas duas frases, ela é boa para quando vocês tiverem, tipo, pequenas dúvidas, assim, na hora H. E aí, quando a gente fala sobre a ideia, essa questão aqui. Quando a gente fala sobre essa ideia de ele se transformando para uma finalidade, então, o gafanhoto é verde porque tá na grama, né? Então, ele, tipo, tem essa cor por estar lá. Ele você está falando de uma visão meio teleológica, finalista. Então, por exemplo, é como se eu falasse, a teleologia é como se eu falasse assim, os óculos existem. Não, o nariz serve para estar embaixo dos óculos, tipo, para dar suporte aos óculos. Eu estou invertendo a ordem de como as coisas acontecem. A evolução não acontece assim, ela acontece por meio de mutação. E o lance da mutação é o acaso, acontece de que você não consegue prever. Você não consegue ter ideia para o que vai acontecer. Então, uma coisa não pode gerar para uma certa, não pode acontecer para uma certa finalidade, porque a mutação ela é completamente aleatória. A evolução é completamente aleatória. Tudo bem? Tudo bem. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui nessa questão de teleologia, que essa ideia já é de Aristóteles e o Lamarck continua usando ela, essa ideia no transformismo. Então ele fala assim, Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra teleologia vem de dois termos gregos, o telos, que é o fim, a meta, o propósito, e o logos, que é a razão, a explicação, ou seja, razão de algo em função de seus fins, porque existe uma razão para essa finalidade. Neste sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma coisa. Por exemplo, na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos manipular os objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos os objetos porque nossos dedos são articulados. Então, aqui a gente tem a explicação de estilo gafanhoto. E aí, qual era a dúvida nessa questão? Tipo, eu não entendi por que dá para relacionar essa ideia dele de... Como é que é o nome mesmo? Teleologia? É assim que fala? Teleológica, teleologia. Teleológica. Tipo, eu não entendi como que a gente pode associar isso com a teoria de Lamarck, porque
Eu não entendi, tipo, eu não entendi por que que a teoria de Lamarck é vista como para algum fim, entendeu? Tá. Então, lembra lá no caso da girafa? O pescoço não ficou maior para alcançar as folhas das árvores? Aham. Então é isso, entendeu? A gente estaria dizendo na explicação teleológica, que é uma explicação lamarquista, que as árvores têm, as girafas têm o pescoço longo para alcançar as folhas nas árvores. Ah, entendi. É isso. Então a gente não pode falar que refuta a proposta de Lamarck, porque realmente não refuta. É bem coerente até. A gente não pode falar também que contribui para a origem da variabilidade, porque essa explicação tá para variabilidade. Aí a gente pode falar que ela contraria a fundamentação teórica da teoria sintética da evolução, porque a gente está ignorando o meio ambiente atuar como fator de seleção nessa população. Também não fortalece a teoria sintética e também não sustenta tanto as ideias de Darwin quanto da teoria sintética. Só sustenta as ideias de Lamarck. E aí, então, a gente faz o intervalo agora e na volta eu faço o último exercício dessa lista, a não ser que vocês tenham outra dúvida também. Tá bom?